Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós estamos neste quarto domingo da Quaresma. É chamado de Domingo Letário, porque domingo da alegria. É como se no meio da Quaresma a gente tivesse um dia com uma temática mais alegre. Em algumas paróquias, vocês sabem, alguns sacerdotes escolhem usar a veste rósea, um rosa. Não é obrigatório, é opcional, e alguns padres preferem usar esta veste. Senão vão me ver usando ela, mas tudo bem, né? Então vamos lá, o evangelho de hoje está em São João, no capítulo 9, versículo de 1 a 41. Sim, é um evangelho bem longo, e eu peço que você então se prepare a prestar atenção em toda a história. Vamos lá? Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego, e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: uns diziam, sim, é ele. Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia, sou eu mesmo. Então lhe perguntaram, como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram então aos fariseus e o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus, como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes, colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus, esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam, como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego, e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu, é um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinham recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes, esse é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os seus pais disseram, sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade. Ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram, ele é maior de idade, interrogai-o. Então, os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Desculpa, gente. É porque eu não sei se vocês vão conseguindo acompanhar o texto, mas vai nos irritando
a incredulidade dessas pessoas. Então chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. E perguntaram-lhe então: que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse, e não escutastes. Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso, vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso, que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença, se esse homem não viesse de Deus. Não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o está vendo agora. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Meus irmãos, esse evangelho bem longo, vocês percebem a história de um homem cego de nascença, que ali na tradição era considerado que ele tinha nascido com algum pecado, né? Por causa do pecado dos pais, ele tinha nascido com esta deficiência. O que a história nos mostra? Repetidos episódios de questionamento. Chega até nos irritar quando a gente lê que os que o conheciam questionaram como ele tinha começado a ver. Depois foi aos fariseus e eles questionaram. Depois os fariseus questionaram os pais dele. Depois voltaram para questioná-lo novamente, a tal ponto que ele já responde eles com ironia. Eles falam: por que vocês querem escutar de novo a história? Vocês estão querendo se tornar discípulo do Nazareno, né, de Jesus? Então eles começam ali um debate sobre quem é este homem, se ele é pecador, porque ele não guarda o sábado, né? Jesus, no caso, porque curou ele no dia de sábado, fez a lama no dia de sábado, ou se ele é um homem santo, justo, na presença de Deus, porque ele curou. Por fim, eu gostaria que vocês prestassem atenção neste final, né, aliás, do Evangelho, quando o homem cego aparece, né, diante de Jesus. Jesus pergunta: você crê no Filho do Homem? Ele fala: mostra-me quem é para que eu creia. Jesus fala que ele está vendo, né? Então Jesus abriu os olhos dele e permitiu que ele visse o Messias. Vocês perceberam que já tinha uma perseguição muito forte, tanto que os pais deste cego, né, de nascença, não quiseram se meter na história por medo de serem expulsos da comunidade. Agora prestem atenção. Nosso Senhor Jesus Cristo termina dizendo, né, que é Ele é o Filho do Homem. E Ele diz que Ele veio para que os cegos vejam e para os que veem fiquem cegos, né? Se tornem como cegos. Nessa hora um fariseu fala: Senhor, nós somos cegos?
E aí vem a frase final de Jesus. Jesus fala: se vocês fossem cegos, vocês não teriam culpa. Mas como vocês dizem veem, aí vocês têm culpa. O que esse finalzinho quer dizer? Um ditado muito, muito popular, né, que eu gosto muito de usar aqui na paróquia: o pior cego é aquele que não quer ver. Por quê? O cego físico, o cego de nascença, é possível que Deus o cure. Sim. Deus pode curá-lo até mesmo contra a vontade dele. Entende? Deus tocar no corpo de alguém, né, curando, não atrapalha o livre-arbítrio. Não. Mas, se alguém decidiu, ou seja, aquele que não quer ver, decidiu não ver as obras de Deus, Deus não pode mudar isso, porque Ele respeita a nossa liberdade. E tem um problema: a cegueira dele é uma decisão, uma escolha. Além de só poder ser revertida por Ele, ela também tem uma grande culpa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é a frase: o pior cego é aquele que decidiu não ver. Se vocês entendem que esses homens escutaram falar dos milagres de Jesus, escutaram falar das obras de Cristo, vocês percebem que eles questionaram o cego, a família, de novo este cego de nascença, que já não era mais cego, estava curado, e eles não queriam saber a verdade. Questionaram se ele tinha nascido cego mesmo, se não era uma invenção. Então vocês entendem que, de todas as formas, esse personagem, o cego de nascença, ele identificou isso. Ele identificou que eles não queriam mesmo acreditar em Jesus. Queriam, de todas as formas, acharem desculpas para não se converter. Então, nesse domingo, que é um dia mais alegre, eu gostaria que você enxergasse, entendeu? Eu gostaria que você enxergasse o quanto que nós criamos desculpas, barreiras para fingir que nós não vimos o que nós já enxergamos, mas não tomamos a decisão de fazer na nossa vida. Talvez você saiba o caminho, né? Hoje, meditando ainda, pensei quantas pessoas falam: ai, padre, eu preciso voltar para Deus, mas ainda estou esperando o meu momento. Já sabe que tem que voltar. Ah, eu preciso fazer tal coisa. Invento desculpa. Meus irmãos, minhas irmãs, não dá pra gente viver de desculpa. A gente vive de desculpa, eu vivo de desculpa, todos nós vivemos de desculpa. Mas aí tem pessoas que arrumam desculpa para não seguir Deus. Tem gente que fala assim: ah, eu não vou na igreja porque tem pecador. Que bom, seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Ah, mas o povo da igreja é hipócrita, falso. Que bom, seja bem-vindo, tem lugar para mais um. Ou você é o santo? Quantas pessoas falam isso de uma forma extremamente arrogante? Eu falo com Deus dentro da minha casa. Que Deus? O Deus que você inventou da sua cabeça? Ah, não precisa ir na missa. Por quê? Você comunga onde? Tem sacrário dentro da sua casa? Ah, eu leio a Bíblia e sigo do meu jeito. Claro, porque a igreja em 2000 anos, ela foi guiada por quem? Por Satanás? A igreja foi guiada por quem? Se Jesus prometeu que as forças do inferno não iriam prevalecer sobre a igreja. Vocês entendem que todo esse discurso de não querer se converter, e não querer se converter, que eu estou falando de forma prática, viver uma vida sacramental, viver uma vida de fé, uma vida de conversão, uma vida de oração, participar de uma paróquia, de uma comunidade, assumir o seu batismo como missionário, toda desculpa que as pessoas dão, geralmente, vem de uma decisão interior de não querer se converter. E muitas vezes com elementos de arrogância. Então, meus irmãos, peçamos a Deus a graça da humildade, de nos dobrarmos diante dele, de sermos dóceis à verdade do Evangelho. E eu te convido nesse domingo a não ser como estes fariseus e rezar para que os fariseus que estão ao nosso redor se convertam. Todas as vezes o nosso compromisso é em relação à nossa conversão.
Mas hoje eu gostaria de fazer um compromisso diferente. Eu gostaria que você fizesse uma oração, uma prece, pela conversão dessas pessoas que são duras, daqueles que decidiram não enxergar. Pode ser assim? Então vá à Santa Missa, comungue por essas pessoas, por esses nossos irmãos que estão longe da vida da comunidade, da vida da igreja, e reze pelas pessoas que são cegas e que, por decisão, nem Deus pode curá-las. Deus abençoe.